muito bem-vindos a mais um episódio do Refúgio Autêntico, podcast da Casa Autêntica. Eu sou a Giovana e hoje nós vamos falar com vocês sobre um assunto que eu já queria trazer há muito tempo, uma pessoa que eu já queria trazer há muito tempo. E nós vamos falar hoje sobre como o nosso estresse pode manifestar na nossa pelve sintomas que, sinceramente, são bem desconfortáveis. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, mas é muito comum isso acontecer. Como a gente sempre fala aqui na Casa Autêntica, o nosso corpo, ele dá sinais de que algo não está legal dentro de nós. E o estresse, principalmente o crônico, ele vai fazer uma hora que o nosso corpo grite: vamos ajustar as coisas. Mas para falar melhor sobre esse assunto, nós trouxemos hoje aqui a Luedia Ribeiro, que é fisioterapeuta e pós-graduanda em fisioterapia pélvica. Seja bem-vinda, Luedia. É um prazer te ter aqui. Por favor, se apresenta para a nossa audiência. Oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Luedia Ribeiro. Eu sou fisioterapeuta formada pela UEPA. Atualmente sou pós-graduanda em saúde do homem e da mulher e também mestrando em ciências da saúde. Acho que é um prazer enorme falar sobre matemática, que, como a Giovana falou, às vezes a gente não dá devida importância. É muito comum e pouco comentada, né? E eu espero agregar hoje aqui no podcast com todos os ouvintes. Então, para começar, eu quero que você me explique que negócio é esse que o estresse pode se manifestar, né, de forma silenciosa na pelve. Como é que é isso? Como é que são esses sintomas, enfim. Giovana, não é incomum na nossa prática clínica a gente encontrar relatos do gênero, assim, já fui no médico, já passei por todos os exames, consultas, enfim, não diagnostiquei nada, mas tem, por exemplo, uma dor crônica pélvica, por exemplo, né? Não é incomum, a gente vê bastante. E não que o emocional seja a única causa, né? Na fisioterapia a gente costuma dizer que a gente trabalha a avaliação, questões biopsicossociais, né? A gente leva em consideração muitos fatores. Digamos que muitas das vezes esses sintomas eles são multifatoriais. E o estresse, a ansiedade, a sobrecarga emocional, eles também são um fator que vão agregar consequentemente nisso. Então não é incomum a gente encontrar casos de pessoas que estão passando por um momento delicado e, consequentemente, tem essa manifestação na pelve, né? No assoalho pélvico, por exemplo. Então, assim como o nosso sistema nervoso, às vezes quando a gente está muito tenso, o nosso ombro, sei lá, a gente passa muito tempo com o ombro tensionado em momentos de estresse. Nossa musculatura vai ficar tensionada. Isso também acontece na musculatura do assoalho pélvico. Mas o que acontece? A gente, desde criança, a gente é ensinado a não falar sobre a nossa região íntima, né? A gente é ensinado a não tocar, não observar. Então, acaba que esses sintomas também passam despercebidos, né? E quando a gente percebe esses sintomas, às vezes eles já estão bem exacerbados, né? Então, assim, quando a gente vive em um constante estado de alerta, nosso sistema nervoso vai criar mecanismos de proteção. E isso no nosso corpo todo, não só, né, numa musculatura que a gente costuma usar mais frequentemente, o que a gente costuma falar, mas também na nossa região íntima, no nosso assoalho pélvico. E pouca gente conhece, né, a musculatura do assoalho pélvico. Ela interfere demais na qualidade de vida das pessoas e com certeza, o emocional ele é um fator que pode ocasionar e gerar sintomas lá, como, por exemplo, a tensão da musculatura, que vai gerar outros sintomas, outra sintomatologia, né? Mas sim, o estresse ele pode influenciar esses sintomas de forma direta, podemos dizer assim. E por que justamente no assoalho pélvico? Eu fiquei assim, cara, ok. Porque a gente percebe, né? Tem pessoas que têm sintomas, desenvolvem gastrite, né? Tem essa dor aqui nos ombros e tudo mais. Mas qual é essa questão do assoalho pélvico? A gente trabalha na físio chamando o nosso assoalho pélvico, na verdade, a junção entre o nosso abdômen, o nosso assoalho pélvico e o nosso centro de força. É uma região em que, basicamente, a gente não, como eu te falei, a gente não percebe, a gente não fala sobre isso e a gente não dá a devida importância. Mas o assoalho pélvico, ele sustenta nossos órgãos abdominopélvicos, útero, bexiga, reto, enfim. Ele faz essa sustentação e a gente passa o nosso dia todo sem dar a devida importância, sem dar atenção. Essa sobrecarga, ela acontece diretamente no nosso assoalho pélvico, diretamente. Então, tipo assim, o estresse, ele vai influencia na musculatura do assoalho pélvico justamente por esses fatores, tipo assim, a gente passa o dia todo sentado, a gente não relaxa da forma adequada, a gente não respira da forma adequada, e como o nosso abdômen está diretamente relacionado com o nosso assoalho pélvico, isso vai gerando a tensão nessa musculatura, certo? E, por exemplo, a gente não dá, ou a gente não faz o tratamento adequado, esses sintomas vão piorando, né, ou se exacerbando geralmente.
E aí a gente, por esquecer ou por não dar devida importância, e não conhecendo também, ao longo da vida vai acumulando essa tensão. Geralmente a musculatura fica muito tensa ao longo do tempo, a gente não faz nenhum tratamento, continua assim, atrapalha a qualidade de vida, é meio que um ciclo. Mas para entender realmente essa relação, a gente tem que entender o nosso corpo como um todo, a gente não pode separar por partes. Como eu te falei na física, a gente vai trabalhar nosso centro de força, e nosso centro de força, a gente trabalha a nossa respiração, e a nossa respiração junto com o nosso assoalho pélvico, justamente porque ele sofre sobrecarga diariamente, o tempo todo. O tempo todo a gente está sobrecarregando ele de alguma forma. Seja na hora de evacuar, de fazer xixi, quando a gente está em pé, quando a gente está fazendo atividade física. Então a gente está usando ele o tempo todo, a gente só não está percebendo. É por isso que acontece da gente ter sintoma no assoalho pélvico e quando a gente descobre, a gente nem sabe por quê, mas a gente passou a vida toda sobrecarregando ele, prejudicando ele e a gente nem sabia. No caso desses sintomas, você falou do fato da contração muscular, né? Essa tensão, essa contração constante, enfim, que gera essa tensão. O que mais a gente pode falar, e as pessoas podem até, ouvindo esse podcast, perceber na sua vida ordinária de sintoma? Se manifesta de diversas formas, né? Pelo menos o que a gente vê. Ou a pessoa vai ter dificuldade para evacuar, constipação, dor na relação, é muito comum também, sintomas urinários relacionados porque até para fazer xixi a gente precisa relaxar nossa musculatura, e às vezes a pessoa tá tão tensa que ela não consegue fazer isso de forma correta. A dor pélvica crônica também, que é muito comum, às vezes as pessoas não descobrem a causa, vivem com isso a vida toda, acham que não. Como é que é o nome que você falou que eu não entendi? Dor pélvica crônica. Ok. É uma dor na pélvica, a pessoa vive a vida toda e acha que é normal conviver com isso. Não descobre o que é, enfim. Além desses sintomas, mas o que a gente mais costuma ver mesmo são esses: dor na relação, dificuldade para evacuar, pressão também, sensação de pressão vaginal, também é um dos sintomas bem clássicos. Como tu enxergas assim, trabalhando nessa área, que isso pode atrapalhar, né, a qualidade de vida da pessoa? Sim, no dia a dia eu consigo pensar em algumas coisas, mas ouvindo pessoas que enfrentam essa dificuldade, o que você percebe? Olha, atrapalha. Na física, a gente costuma dizer que nosso diagnóstico é diferente de um diagnóstico médico, né? A gente leva em consideração um diagnóstico cinético e funcional. Então, a gente leva muito em consideração a funcionalidade da pessoa e como o problema dela vai interferir diariamente nas atividades do dia a dia dela. Então, e isso, consequentemente, trabalha a qualidade de vida. Então, se a gente falar, por exemplo, de dor na relação, a pessoa geralmente que tem ou que já tentou algo e aí sente dor, ela vai evitar completamente isso porque ela sabe que vai doer. Então, isso já vai interferir diretamente na qualidade de vida dela. Então, ela não vai querer, não vai nem tentar, porque ela já sabe que isso já é um trauma, que vai doer, que vai ser desconfortável, enfim. E quando a gente fala de vida sexual, a gente também fala de qualidade de vida, né? Aí eu posso te dar outro exemplo também, constipação. É muito ruim a pessoa ficar muito tempo sem ir ao banheiro. E às vezes a gente nem dá importância a isso também. E é muito difícil a pessoa ficar inchada, com dor, enfim, é desconfortável. Posso falar também que pessoas que convivem com alguns sintomas assim, na relação da pelve também evitam atividade física, porque acho que vai piorar, enfim. Atrapalha a qualidade do sono, desconforto para ficar muito tempo sentada, fazer as atividades do dia a dia, enfim, limitações na atividade de vida diária, mas que com certeza vão atrapalhar de alguma forma a qualidade de vida dessa pessoa. E sabe, eu tava lendo alguma coisa sobre isso, e o tema do podcast é estresse e tudo mais, né? Mas a gente sabe que o estresse, ele pode ser crônico, inclusive com questões, com raízes traumáticas e tudo mais. Eu não sei como é que vocês enxergam isso com relação às raízes, né? Porque vocês não vão apenas focar no sintoma, a gente vai entender de onde vem. Na psicologia a gente faz muito isso, ir lá na raiz do problema. Então, você percebe que, claro, não é um único fator, não é só uma questão psicológica, mas do ponto de vista psicológico, emocional, que costuma ser, além desse estresse, outras raízes? Traumas, né, também, vocês devem trabalhar isso bem mais do que a gente, mas não é incomum deixar de aparecer pacientes pra gente com traumas mesmo, até mesmo de assédio, enfim, que chegam, que já tiveram algum tipo de relação traumática. Tudo isso vai interferir com certeza. Além do estresse, eu poderia te dizer esses traumas, que é bem comum mesmo, aparece bastante pra gente.
A pessoa já chega no consultório falando que já passou por experiências também com outros profissionais, tipo assim, aí chegou, falou do problema e a pessoa já, digamos assim, validou a dor dela, disse que é frescura, coisa do tipo, não achou a causa do problema, mas a pessoa continua insistindo, continua dizendo que está sentindo a dor. Então, nesse caso, nossa primeira intervenção é validar a dor daquela pessoa, né? A dor, ela é real. Ela, apesar, muitas vezes, de, como eu te falei, ter vários fatores, ela é real. Na faculdade, até mesmo, a gente tem um módulo só para entender a fisiologia da dor, né? Para entender como que ela acontece, como é que o sistema nervoso vai atuar nesse sentido. Então, tipo assim, são muitas causas, né? Geralmente, assim, mais do que eu poderia te citar, com certeza. Estresse, o cotidiano do dia a dia, muito de verdade, as pessoas. E até mesmo outros sintomas que eu nem mencionei aqui, por exemplo, infecções vaginais são muito comuns em mulheres que estão passando por um período de estresse exacerbado, muito mesmo, parece que existe mais. E aí, traumas, que também aparecem bastante. Uso de medicamentos exacerbados também durante a vida, automedicação, mas na maioria das vezes é isso. Às vezes, assim, coisas comuns do dia a dia também, né, que interferem diretamente nesses sintomas. Por exemplo, tô passando por um momento que também é estresse, mas a pessoa geralmente não consegue relacionar isso. Um relacionamento difícil, uma experiência desafiante no trabalho, tô me preparando pro Enem. Essas coisas assim, Exatamente. porque o ano de vestibular é catastrófico, né? Realmente é um ano muito difícil. E é bem interessante tu falares disso, porque a minha experiência é subjetiva e como profissional também. A gente não consegue observar o nosso corpo, nós temos muita dificuldade de observar o nosso corpo. Atendendo principalmente mulheres, nosso corpo dá sinais desde toda a eternidade e a gente não presta atenção. E aí, foi muito interessante, porque eu sempre fui uma pessoa que nunca tive esse olhar muito de prestar atenção no meu corpo, né? E aí depois, né, com o tempo estudando psicologia positiva e outras práticas corporais, aí eu comecei a exercitar. E eu lembro, quando foi que eu tive contato com esse tema pela primeira vez, né, esse tema do podcast? Foi quando eu tava numa aula de experiência somática e a gente faz um scanner corporal, né, aquele exercício de ficar observando cada mínimo detalhe do seu corpo. E nesse dia, ela pediu pra gente perceber onde nosso corpo tava tenso, né? E aí você vai de cima para baixo, de baixo para cima, como tá o pé, a temperatura. Aí, ok, eu senti aqui no meu ombro, tranquilo, e eu senti pela primeira vez na região pélvica. Falei, gente, o que é isso aqui? Isso é extraordinário, né? Nunca vi isso na vida. E aí eu percebi, eu nem sabia que a minha tensão poderia ser manifestada dessa forma, né? A partir disso, porque se alguém me pergunta, Giovana, quando você começou a ter sintoma? Eu não sei. Eu sei que eu comecei a perceber, nossa, eu acho que tem 1 ano ou menos de 1 ano, né? Essa experiência. E aí, a partir disso, quando eu sinto, né, aquele desconforto, uma dor, eu falo, nossa, eu tô estressada, eu tô sobrecarregada. Aí eu já vou logo na minha história, na minha rotina, no meu dia, eu falo, caramba, o que tá acontecendo? E aí, geralmente, né, são as duas partes do meu corpo que falam. É essa questão pélvica e a questão da minha língua, porque eu tensiono, né, e a minha língua, ela fica adormecida. Mas da língua eu já sou diagnosticada, né, com síndrome da ardência bucal. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu preciso voltar. E olhando para nossos clientes e tudo, percebo que geralmente a pessoa, ela procura terapia, por exemplo, ou procura qualquer tipo de trabalho mais terapêutico, mais que seja fisioterapia, já quando tá no caos, né? Já assim, tipo assim, já tá tendo problema direto. E, na verdade, o nosso corpo, ele vai dando sinais aos poucos, né? As coisas vão piorando. E então, o que você tem a dizer nesse sentido de o que a gente pode fazer quando a gente já começa a sentir os primeiros sinais? Como eu percebo logo, né? Então, para quem tá ouvindo a gente, como é que eu observo isso no meu corpo, no exercício mesmo de auto-observação? E o que eu devo fazer se eu observar que algo está estranho nesse aspecto específico? Foi muito importante falar isso, porque a gente percebe esses sinais de estresse, assim, a gente cerra os dentes, né? Eu também tenho esse problema de cerrar os dentes o tempo todo, principalmente quando eu tô estressada. Às vezes a gente contrai a barriga sem perceber, para de respirar, enfim. E a gente não percebe, como eu te falei, a musculatura da solipélvica, né? Porque a gente foi ensinada a esquecer completamente ela. Mas eu acho que tem tido um boom, assim, de
de mais informação. Hoje em dia, muita gente não conhece a fisioterapia pélvica, né? E tem conhecido mais. Sempre que elas chegam, eu falo, meu Deus, eu não sabia disso. E agora que eu comecei a perceber, e tem gente que passa a vida toda assim. Então eu diria que o primeiro passo mesmo é se autoconhecer. É tirar um tempinho, e é uma das primeiras coisas que a gente faz na sessão de físio. É o que a gente chama de propriocepção. Ela tirar um tempinho dela com ela mesma, para deitar, relaxar, ficar tranquila, respirar, que a gente, como eu te falei, a gente associa muito a respiração na fisioterapia sempre, as pessoas nem imaginam também, chegam, é uma dificuldade para aprender a respirar, porque até isso a gente faz errado. E aí, tirar um momento para se conhecer mesmo, a gente pede para ela, coloca um espelhinho também, deita, se observa, percebe a tua musculatura, quando tu relaxa, quando tu respira, quando tu expira, para ver como ela reage, se tu percebe alguma alteração, alguma coisa diferente. Então a gente sempre pede esse primeiro momento de autoconhecimento da pessoa, que é importante para ela entender como é que ela tá, né, naquele momento e como que ela vai terminar a fisioterapia. Então, uma das primeiras coisas também seria isso, de associar a respiração. A gente na físio, as pessoas chegam e elas nunca imaginam que é assim. A gente ensina, a gente incentiva elas a se conhecerem, autoconhecer o seu corpo, como é que elas estão naquele momento, e ensinam elas a respirar corretamente. Então, até para isso, na físio, a gente tem uma coisa certinha. Tipo, quando eu inspiro, eu tenho que estar completamente relaxada. E quando eu expiro, é o momento que eu vou contrair, por exemplo. Então, esse é um exercício que a gente sempre passa para elas na fisioterapia, para elas aprenderem, para elas tirarem o tempinho do dia delas. Geralmente, a sessão é só uma vez por semana. Geralmente, assim, só uma vez por semana. Dependendo dos casos, às vezes a gente faz 2 vezes na semana. Então, é tão pouco que ela precisa fazer isso em casa também. Sim. Então, ela precisa tirar pelo menos uma hora do tempo dela em casa para fazer esse exercício que a gente passou para ela em casa. Então, a gente sempre passa um exercíciozinho. Então, eu diria que, assim, primeiro passo de tudo, você nunca se tocou, se você nunca se observou, é o momento de você parar um pouquinho, tirar um tempinho para você e se autoconhecer, saber como é que você tá naquele momento. E aí, com certeza, o segundo passo seria acrescentar a respiração. Tirar um tempinho mesmo e ver como é que eu tô respirando. Às vezes a gente respira, a gente contrai muito abdômen, contrai bunda junto, enfim, a gente vê de tudo, né? A gente contrai glúteo, a gente contrai coxa, a gente contrai abdômen, menos respirar da forma correta. Então, começar com esse exercício mesmo de respirar lentamente, respirar, sentir essa respiração, ter um momento para si. E, claro, todo caso é um caso. São coisas diferentes e, como te falei, pode ser 1 milhão de coisas, 1 milhão de fatores, enfim, que pode estar interferindo. Não deixar de procurar ajuda especializada, não deixar de procurar um atendimento. Seja ele na fisioterapia, porque o fisioterapeuta é um profissional de primeira linha, então você pode ir diretamente com o fisioterapeuta falar sobre isso, e ele te dá o diagnóstico fisioterapêutico, ou seja, com o médico, enfim, que vai te dar um diagnóstico médico. Mas hoje em dia, a gente também tem um boom das pessoas tentarem se automedicar ou se autotratar, né? E isso é muito errado. Isso dificulta mais posteriormente o tratamento. Então, eu diria também que está ouvindo e está passando por uma situação que ainda não descobri ou já percebi que eu tenho alguma coisa, procurar logo de início a fisioterapia ou médico para estar podendo fazer o diagnóstico e começar o tratamento o mais rápido possível, porque a gente tem resultados muito bons, sabe? Às vezes as pessoas passam a vida toda com esses problemas, seja dispareunia, seja vaginismo, a constipação, os problemas urinários que estão relacionados à tensão muscular. Se ela procurar o atendimento o mais rápido possível ela vai ter a melhora dos sintomas, com certeza. Sim. E vai melhorar a qualidade de vida dela. Eu acho que é o ponto mais importante, sabe? As limitações que isso acaba ocasionando no dia a dia da pessoa. A gente quer libertar ela desses problemas que impedem ela de realizar atividades básicas que com certeza interferem na qualidade. Porque não é coisa muito complexa, se às vezes a gente pensa, nossa, mas atrapalha no dia a dia coisas básicas como urinar, ter uma atividade sexual, uma vida sexual ativa. Isso é muito desconfortável, né? Você não conseguir fazer coisas muito básicas, né? E sabe também o que eu percebo? Eu tava até conversando com a minha irmã sobre isso. Não sei se foi com a minha irmã, mas enfim. Eu ainda sinto muito tabu, entendeu? Acerca dessas coisas.
E olha, eu tô te falando assim de um lugar onde, pô, eu vivo a vida consagrada e eu atendo mulheres casadas, eu não sou nem casada, né? Então, uma pessoa, ela, tipo assim, não se conhece do ponto de vista íntimo. E aí, tipo assim, às vezes as pessoas pensam que se tocar e se conhecer intimamente, a gente tá falando de masturbação. Entendeu? Não é, a gente não tá falando de masturbação, ok? Só pra deixar claro. A gente tá falando, assim, de você saber como o seu corpo funciona, meu Deus, assim, básico, né? E essa questão de respiração. Tu falaste isso, eu falei, caramba, a gente não sabe respirar. O homem chega à lua, mas não sabe respirar. É tipo assim, que absurdo, né? E é muito concreto, E são essas coisas mínimas, né? Como, sei lá, a gente já falou também de alimentação, e são coisas mínimas que a gente vai deixando de viver e que atrapalham em coisas muito importantes, né? Mas eu acredito que não como você foi falando, eu entendi que não é um problema sem solução, né? É uma questão que dá para ser resolvida com muita tranquilidade, né? Sim. Com muita tranquilidade. Isso às vezes, né? Mas a gente também trabalha de forma gradual, né? Como eu te falei, não é comum a gente receber pacientes que já vieram traumatizados de outros atendimentos, né? De outros profissionais. A gente chega receosa, com medo, insegura. E a gente tem que fazer todo um trabalho para que ela aceite, normalmente, fazer o tratamento dela. Mas a gente sempre trabalha de forma muito gradual, aos poucos, na física. Né? Principalmente nessas questões onde a pessoa tem dor, exige muito que a gente vá trabalhando de forma gradual. Mas sim, Giovana, eu vou te dizer, tipo assim, 99% dos casos vão ter solução. Apesar de ser um trabalho mais difícil, às vezes é mais complicado, demora mais, ela vai ter que fazer mais sessões, mas tem. E é muito gratificante quando a gente sai de um quadro onde a pessoa estava sendo impedida de fazer alguma coisa que ela queria muito fazer e ela termina físico podendo fazer isso. E elas amam, né? Muda completamente a vida e a qualidade de vida dela. Maravilha. Então, você que está nos ouvindo e que se identificou com aquilo que a gente foi falando, queria que você deixasse, assim, a gente está encaminhando para o final, já vi, estamos indo para o final do nosso episódio. Queria que você deixasse, assim, uma última palavra para nossa audiência que acaba se identificando, né, com aquilo que a gente foi falando e que ainda tá naquele processo de tomada de decisão e se identificou, mas e aí, agora? Olha, eu particularmente, eu acredito muito no poder hoje do meu trabalho, da profissão que eu estou exercendo, né, na minha especialidade. O que eu posso dizer, assim, de forma bem clara, é que para as pessoas não terem medo de procurar ajuda para resolver o problema, né? Como eu falei, são muitas coisas que podem interferir, são muitos fatores. E na FIS a gente sempre tenta ter essa abordagem macro pro micro, para entender o que está acontecendo, diagnosticar a causa do problema. Nem sempre é uma lesão visível, estrutural, que o exame vai diagnosticar, mas a gente pode também estar trabalhando isso. E a gente vê também que as pessoas têm muito medo, muito receio. Tipo assim, muito medo, não querem falar sobre isso, tem vergonha, tem medo. É sim um tabu ainda. É difícil a gente encontrar alguém que vai falar abertamente, até que as pessoas ficam chocadas o quanto eu, por exemplo, quanto profissional, falo abertamente sobre isso, né? Então, tipo assim, ainda é um tabu. Então, eu acho que a primeira coisa é não ter medo, não ter receio, porque a gente também é profissional na física, né? A gente é profissional, a gente tem um código de ética que nos permite também trabalhar de forma ali a não tá fazendo nada que não é esperado. Então, não ter medo de procurar ajuda, de iniciar esse tratamento, de descobrir qual é a causa do problema, para mais cedo possível, se você conseguir se libertar dessas questões. É muito importante, eu acho que vale muito a pena. Com a experiência agora que eu estou tendo em prática clínica, é difícil ver pessoas passando por esses problemas sabendo que tem solução, né? Então, a pessoa passa tempo assim, isso, sem poder fazer o que quer, enfim. E aí, sabendo que existe tratamento, que a gente pode resolver, eu diria que a primeira coisa é, se você já começou a sentir, se você sabe que você tá com problema, procure ajuda. E aí, já que é um podcast assim também, que as pessoas vão ouvir muito por conta da questão da psicologia, enfim, na FIS a gente tem muito essa parceria também, né, de ver um problema que a gente não consegue resolver e a gente caminha para uma pessoa que pode. Então, eu acho que o primeiro passo é você não ter medo, você realmente conseguir falar suas queixas e procurar ajuda o mais rápido possível. Maravilha. Agora me diz uma coisa, onde é que a galera te encontra? Onde é que você atende? Suas redes sociais? Atualmente, Giovana, eu estou atendendo em Santarém
no Pará. Eu atendo tanto na clínica quanto a domicílio. As pessoas podem me encontrar mais diretamente para ver meu trabalho, para ver um pouquinho do que eu faço através do meu Instagram. Meu Instagram meu nome é um pouquinho difícil, mas a gente vai deixar. Não, eu vou deixar aqui, pode deixar. Fiz o Luiz Ribeiro. É bem fácil de me achar, porque também nem existe outro. Mas é bem fácil de me encontrar. E hoje em dia eu trabalho muito com esse público feminino, trabalho muito com tudo que tu pode imaginar, assim, de fisioterapia pélvica, de uma pessoa com varizes de pareunia, constipação, prolapso, passando por gestante, pós-gestação, enfim, tudo que a gente faz. Então, as pessoas podem entrar em contato, tem o contato lá no link da bio. Quem quiser e precisar, pode entrar em contato. Maravilha. Maravilha. Tu sabe me dizer, fiquei nessa curiosidade, se o SUS oferece fisioterapia pélvica? Olha, muito difícil de falar. E pelo menos aqui em Santarém, não. O que a gente faz dentro das próprias universidades, os estágios da faculdade, a gente consegue atuar em alguns lugares, né? Pelo menos na minha época da faculdade, a gente conseguia estagiar em UBS pela faculdade, né? Era uma parceria, assim, mas que tenha um profissional fisioterapeuta dentro do SUS para especificamente fisioterapia pélvica, não. Caraca. Quem sabe a gente um dia possa contemplar isso, né? Mas hoje eu também percebo isso aqui. É muito difícil. Eu tô numa cidade que 300 mil habitantes, mas esse acesso, né, ainda está muito lento, né, ainda é muito, enfim, limitado. Mas maravilha, muito bom te ter por aqui, muito obrigada mesmo, eu espero que muitas pessoas, né, mulheres, homens também, que tiveram esse acesso a essa informação possam também dar passos, né, porque isso faz parte da nossa saúde mental. Nossa saúde mental não é só psicológica, né, é tudo. E muito obrigada também por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente, viu? Um abraço para você que está nos ouvindo. A gente se encontra na próxima quarta-feira. Encaminha esse podcast, esse episódio para a galera que você acha que precisa ouvir. E até a próxima. Tchau! Os casos citados neste episódio são inspirados em atendimentos clínicos reais, mas os dados foram modificados para garantir o sigilo e a privacidade das pessoas envolvidas, em conformidade com o Código de Ética da Psicologia.